Fala galera, tudo bem? De volta aqui depois de alguns dias sem postar um vídeo. Tem vários assuntos sobre fim de semana, vou tentar postar alguns dos vídeos aí nesses próximos dias sobre algumas análises de pontos dos jogos desse fim de semana aí que passou. Tem algumas coisas mais específicas sobre jogadores também. Vamos começar então falando sobre o som. E por quê? O Tottenham estava devendo uma boa atuação nesse início de temporada, se a gente fosse olhar para o início de Premier League. As primeiras rodadas mostravam uma certa dificuldade, e agora diante do Crystal Palace, ou seja, justamente contra um adversário que costuma ser um incômodo para os times da parte de cima da tabela, né? Se a gente for olhar, não só na atual temporada, já tinha batido o Manchester United, mas nas últimas 3, conseguiu vencer 5 dos 6 do top 6 da Inglaterra. Só não bateu o Tottenham, tem uma freguesia grande aí em relação a isso, inclusive, mas diante de um Tottenham instável, abaixo do desempenho esperado no início de 2019 e 2020, essa era uma possibilidade. E aí é que está o grande ponto-chave para mim. A primeira boa atuação coletiva do time do Pochettino nessa temporada. E é um pouco em cima disso o assunto do vídeo de hoje. Convido vocês a curtirem, a compartilharem, a comentarem, então vocês podem ficar aí à vontade e, claro, se inscrevam no canal também. Se não se inscreveram ainda, só clicar aqui embaixo, ative aí o sininho da notificação também para ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. E por que eu comecei falando sobre o som para depois chegar à atuação coletiva do Tottenham? Porque para mim o som foi o grande destaque individual. Já tinha sido na partida contra o Arsenal, em que o Tottenham não tinha jogado bem, mas o sul-coreano era essa ameaça em profundidade, era esse jogador que incomodava, que se projetava. E tem um ponto muito legal aí, que é a forma como o Pochettino passou a explorar o som, jogando como um segundo atacante. E a diferença pode ser leve ou pode parecer pequena, mas ela faz muita diferença quando a gente tenta trabalhar com aspectos táticos. O som é um ponta, é um 9, é um segundo atacante. Ele é muito mais um segundo atacante do que exatamente um ponta ou do que exatamente um 9. Ele pode, dependendo do cenário, da circunstância, do contexto de cada jogo, funcionar também de outras formas, mas essa liberdade para ele circular ao redor, né, do 9, que é o Harry Kane, ela potencializa demais a capacidade dele. Por quê? Porque ele é um jogador que conduz bem a bola, que acelera, mas que não precisa ficar preso a um lado, a um espaço do campo. E é até melhor que não fique, porque aí ele vai quebrar a marcação circulando, acelerando. Se o Harry Kane sai da referência, ele se projeta e ataca em profundidade as costas da linha de defesa. Ele pode buscar num drible, numa arrancada de lado de campo, quebrar a defesa. E contra o Crystal Palace ele foi o grande símbolo de um Tottenham avassalador no primeiro tempo. Porque o Crystal Palace tem marcado algumas vezes em alguns dos jogos em 2019, assim, nem sempre joga dessa forma. A gente muitas vezes fala de 4-1-4-1, 4-2-3-1, muitos olham um pouco torto e falam, 4-5-1, para que complicar? Depende muito, né? Depende de posicionamentos, de características, de funções que cada um vão ocupar dentro de campo. O número é sempre uma base para começar a conversa quando a gente fala em parte tática, mas não se encerra aí. No caso do Crystal Palace, dá para dizer que era de fato um 4-5-1. Por quê? Porque os 5 dessa segunda linha, ou seja, os 3 meio-campistas, atuavam alinhados. E isso facilitou bastante o trabalho para o Tottenham encontrar espaço atrás dessa linha. Se a ideia era ter velocidade de um lado com Townsend, velocidade do outro com Zaha, duas principais ameaças de contra-ataque, mas que quase não existiram no jogo, os 3 meio-campistas se alternavam nesses duelos no meio-campo e muitas vezes sofreram nas costas. E quem que aparecia às costas dos 3? O som, justamente por essa facilidade para circular de um lado para o outro. Aí a gente olha para o primeiro gol, é a velocidade dele atacando um zagueiro já mais lento, no caso o Mamadou Sakho, um lançamento longo, belo lançamento do Alderweireld, inclusive, encontra o Son Heung-min atacando em velocidade. Característica dele, uma bola longa, conseguiu ganhar de um zagueiro mais lento, levou a vantagem, cortou muito bem para fazer o gol. Mas a origem de outros gols também tem, ou na origem de outros gols, também tem essa participação do espaço entre as linhas, entre zagueiros e volantes, no caso entre a linha de 4 e a linha de 5. E o Tottenham explorou isso muito bem, com bons passes do Sissoko, com bons passes do Harry Winks, com alguns momentos do Lamela participando, com o Aurier abrindo o campo pela direita, mas invariavelmente com o Son sendo esse jogador que confundia, abria os espaços. Ele é acionado às costas da defesa, às costas dos volantes no caso?
ele tem campo para correr de frente para a linha de defesa, ou seja, já é metade do time adversário tendo que correr para trás desesperadamente para recompor. E isso ficou muito claro, por exemplo, teve outro lance, a origem de outro dos gols do Tottenham, ainda no primeiro tempo, em que o Sissoko inicia o contra-ataque, o Son é quem conduz. E no que ele conduz, inclusive no gol do Lamela, o belo contra-ataque que depois a jogada chega ao Harry Kane para fazer o cruzamento para o Lamela, já no final do primeiro tempo. Mas como que nasce a jogada? De novo a partir da movimentação e da mobilidade que tem o Son. Então é bem interessante ver como ele cresceu nas mãos do Pochettino, não é de agora, já é de outras temporadas, né? Não é nenhuma novidade isso, mas nesse início de temporada em que dá para dizer que o Tottenham ainda hesita um pouco em ter grandes atuações coletivas, nessa primeira, que foi diante do Crystal Palace, a vitória foi incontestável, a superioridade foi enorme, mas individualmente, de novo, o grande ponto-chave foi o papel do Son. E isso tem muito a ver com essa liberdade que ele tem do ponto de vista de explorar espaços em campo dada pelo Pochettino, porque ele poderia ficar preso a uma ponta, por exemplo, com Eriksen, Lamela e Son, você pode ter um 4-2-3-1 mais estático. Você pode ter também um losango, com o Eriksen fazendo um lado, o Winks centralizado, Sissoko pelo outro, e aí, por exemplo, o Lamela encostando em Son e Harry Kane. Era em tese o que aconteceria. Na verdade nem foi, porque Lamela e Eriksen jogaram quase que alinhados à frente de Sissoko e Harry Winks. Ou seja, a gente vê o Pochettino variar muito a altura do campo em que os meio-campistas ocupam ou jogam de acordo com o jogo, com o adversário. Dessa vez foi o Son quem apareceu e tirou proveito disso. Como já tinha num cenário totalmente diferente, também castigado o Arsenal na semana anterior. Enfim, dá para dizer que o sul-coreano hoje é uma das boas atrações da Premier League pelo alto nível que tem demonstrado. Não é de agora, repito, já tem mais tempo. Mas convido vocês a deixarem aí os comentários de vocês, o que vocês acham do momento, do Son, qual a expectativa em relação ao Tottenham nessa temporada, vai conseguir recuperar um melhor nível coletivo, vai conseguir se aproximar daquele melhor time, ou até do que a gente viu diante do Crystal Palace com mais regularidade. Tem Ndombele e Lo Celso que ainda vão entrar nessa rotação, Lo Celso agora machucado, só no final de outubro que volta, é um problema, mas é uma nova alternativa também. Então convido vocês a participarem, se inscrevam, curtam e, claro, participem nos comentários. Um abraço, até a próxima.